Agora, vamos falar desse resultado muito apertado, 29, 29 e 28. Colocamos ali entre Nunes, Boulos e Pablo Marçal. Que arelinhas ficaram pelo caminho para garantir que esse segundo turno acontecesse entre Nunes e Boulos? Como é que se avalia essa corrida que foi a mais acirrada aqui de São Paulo até agora, hein, Deise? Boa noite para você. Boa noite. Olha, tem muitos poréns nessa disputa de São Paulo, assim, mas acho que a primeira coisa que a gente pode entender é que tem uma crise de representatividade aqui, né? Quando a gente vê esse empate desde o início da campanha, é porque o eleitor paulistano ele ainda não entendeu que existe um representante forte, como outras capitais entenderam, né? Então, a crise de representatividade, ela existe. Acho que um outro fenômeno que acontece também é porque a gente viu um novo movimento nessa nova direita, né? A nova direita, ela se dividiu, os votos dos bolsonaristas que naturalmente iriam para o Ricardo Nunes e que agora no segundo turno devem migrar para ele, acabaram indo com muito mais força para o Pablo Marçal. E aí, se a gente for, assim, o Pablo Marçal, ele dá um programa de 18 horas aqui, né? Se a gente for analisar tudo o que aconteceu, toda a dinâmica que ele fez nessa campanha, né? Eu acho que um fenômeno para a gente entender é como essa disputa paulistana ela mudou, porque São Paulo sempre teve um eleitor de centro-esquerda ou centro-direita. Ele foi muito tucano, né? E São Paulo agora permitiu a entrada de um player que utilizou a violência simbólica e acabou promovendo a violência física também, né? Então, tem uma guinada aí para uma nova direita que a gente precisa entender mais, sabe? Então, essa disputa para a Prefeitura de São Paulo ela é bem diferente de todas as outras que a gente viu. Que análise você faz desse fenômeno e dessa possibilidade de nova direita que foi apresentada aqui pela Deise, hein, Luiz Felipe Dávila? Boa noite para você. Boa noite, Cine, boa noite aos meus colegas aqui, boa noite à nossa audiência. Bom, realmente, São Paulo foi uma campanha muito nacionalizada. E hoje, os três sentimentos que tem, se você olhar, é o sentimento de que o governista, ou seja, vamos apoiar o governo, porque o governo que está aí é bom, o sentimento da oposição e o sentimento do antissistema. Tem um eleitor que quer implodir o que está aí, acha que não, tudo que está aí, nada que está aí serve para ele. Que é um número relevante, porque a gente está falando de 28%. Pois é, exatamente. Por isso que dividiu muito o voto em São Paulo por causa disso. Então, é o antissistema e o clássico oposição em situação. Uma outra coisa que acabou também pesando na eleição em São Paulo é a taxa de regular, bom e ótimo do Ricardo Nunes, que não foi tão alta. Porque nas cidades onde o prefeito disputando a reeleição tem mais de 65% de ótimo, bom e regular, teve uma reeleição muito tranquila. Por isso que nós temos aí quase 80% das capitais reeleitas, né? Então, e ele estava com 50, 52. Então, ele estava naquela margem perigosa que ele não tinha uma aceitação muito grande na cidade. E o último fenômeno é que o Ricardo Nunes não empolgou os bolsonaristas. Os bolsonaristas estavam querendo meio votar nele. Tá bom, tem que votar, né? Vamos votar. Mas assim, tanto que lançaram o Ricardo Salles, outros nomes, e foram nomes que, ao lançar, já atingiram 11%, 12% dos votos. Aliás, chegou até 15% dos votos. Então, mostrando que os bolsonaristas queriam alguém mais raiz. Então, este fenômeno permitiu que surgisse o Pablo Marçal com uma estratégia de campanha, como bem mencionado, muito focada em rede social, de uma maneira como nenhum outro candidato sabia dominar tão bem. Então, eu acho que tiveram esses três sentimentos que não estiveram presentes em outras capitais. Bom, a Beatriz Manfredini fez uma cobertura intensa ao longo de meses, né, desse primeiro turno aqui em São Paulo, acompanhando os candidatos, ouvindo bastidores. E, Bia, sobre essa tentativa de colar Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, como que isso bateu num primeiro momento para a campanha e para as estratégias ali do QG do Nunes e como isso foi se diluindo depois ao longo da campanha, ao perceberem que esse nome não seria o principal e talvez o governador Tarcísio de Freitas pudesse ter um protagonismo maior como teve. Boa noite para você. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos, a nossa audiência. O fator Tarcísio, né, Evandro, ele contou aí como algo crucial para a chegada do Ricardo Nunes lá na frente, porque, como bem disse, o Bolsonaro, ele não comprou a ideia do Ricardo Nunes e os bolsonaristas não compraram porque eles queriam alguém mais ideológico, queriam alguém com mais força. Só que no início, o que se entendeu ali na costura era que o Bolsonaro era uma figura muito importante para a reeleição
do Nunes, mesmo ainda quando a gente não tinha o Pablo Marçal. O que a gente ouvia nas campanhas é que o Bolsonaro ele era importante, porque muito se pensava ainda naquela época em que a gente tinha 3 players principais, que era o Nunes, o Boulos e a Tabata, é que teria já um segundo turno mesmo, Boulos e Ricardo Nunes. Isso era meio que esperado pelas 2 campanhas já. Só que se pensava muito lá em 22. Em 22, aqui na capital, quem venceu foi Lula, né? Lula venceu, então tinha uma tendência ali de que a capital estava mais à esquerda, então se entendeu que com o Bolsonaro eles podiam conseguir um eleitorado importante para alavancar. Só que quando o Pablo Marçal entra na jogada, isso se perde muito e a campanha do Nunes, em primeiro momento, tenta resgatar muito o Bolsonaro, faz um esforço ali de conversa, coloca o próprio Tarcísio. Tarcísio fez um bate-volta em Brasília só para conversar com o Bolsonaro sobre isso, mas em um momento a campanha do Nunes falou, tô de saco cheio, assim, se ouvia muito isso nos bastidores, o cara não compra, não vai, não volta, aparece. O que a gente faz agora? E foi aí nesse momento que eles falaram, a gente vai agarrar o Tarcísio, até porque o Tarcísio está presente, está em todas, é um governador muito bem avaliado, né? Deu a cara, tá? Agendas diárias, então o desenho foi esse. Num primeiro momento, o Bolsonaro era muito importante para o Nunes. Isso passou, esse sentimento, no meio ali para a reta final. Mas agora, na reta final, eu vi um comentário importante, que aquele vídeo que o Bolsonaro gravou, pedindo votos do lado do vice, do Melo Araújo, foi um dos fatores cruciais, junto com o laudo falso, que fez com que o Nunes chegasse no segundo turno. E para você, Engane, quais foram as principais consequências ou aquilo que realmente motivou esse segundo turno e tirou o Pablo Marçal do páreo? O laudo falso, você acha que realmente gerou muito impacto nessa candidatura na reta final? Eu acredito que sim, a gente nunca vai saber, é uma hipótese, mas é uma hipótese bem plausível, né? Quer dizer, um documento falso à véspera da eleição tinha um potencial de dano muito grande. Eu ouvi de algumas pessoas, inclusive bolsonaristas, que estavam fechado com o Marçal e que acharam aquilo muito exagerado e migraram para Ricardo Nunes, né? Tem até também uma questão pessoal em relação a isso. Independentemente do documento ser falso ou não, é claro que um vício em droga é algo muito grave, mas a gente pode entender que é uma questão pessoal que está sendo trazida aí para a campanha, né? Qual que é o limite ético disso? Então, muitas pessoas entenderam que isso foi muito agressivo, foi muito exagerado e, de alguma maneira, passou do ponto. E aí beneficia quem? Beneficia justamente o Ricardo Nunes, porque talvez tenha ocorrido uma migração de votos de última hora. Aliás, esse movimento já vinha um pouco antes, muitos entendendo indecisos, que o Pablo Marçal era muito agressivo e também a questão do voto útil no Ricardo Nunes, entendendo que ele seria uma opção mais viável para derrotar Guilherme Boulos numa eleição agora de segundo turno que tem um aspecto absolutamente plebiscitário, né? Bom,